Nós trabalhamos na aula anterior a classificação dos triângulos, né? Em relação aos ângulos, em relação aos lados e os elementos, né? Agora nós vamos trabalhar a condição de existência de um triângulo. Será que eu consigo construir um triângulo com tais características, né? Aí a primeira condição que tem que ser observada num triângulo é a soma dos seus ângulos internos tem que ser igual a 180. Bem, se o professor Daniel pedir para vocês desenharem aí com régua e transferidor um triângulo com ângulos de 50, 60 e 80, vocês não conseguirão fazer esse triângulo. Se você pegar os dois primeiros ângulos, 50 e 60, e colocar um terceiro ângulo junto com eles, o maior ângulo que você vai conseguir formar aí vai ser o de 70 graus. Porque 50 mais 60, 110, para 180, 70. Então, esse triângulo aí, com ângulos internos de 50, 60 e 80, não é possível a gente construir, a gente desenhar usando régua e compasso, porque a soma dos seus ângulos internos é maior do que 180. Bem, a soma dos ângulos externos de um triângulo tem que ser 360. Claro que se a gente se o professor Daniel colocar para vocês uma questão, conseguimos construir um triângulo com ângulos externos iguais a 150, 90 e 120, o que você tem que fazer? Antes de tentar desenhar o triângulo, você vai somar 150 com 90 com 120, vai dar 360. Opa! Se a soma dos ângulos externos deu 360, então eu consigo construir este triângulo. Mas e aí, como que eu vou construir este triângulo? Bem, eu tenho que pegar o suplementar de cada um dos ângulos externos. Suplementar é aquele ângulo que somado com o ângulo dado vai dar 180. Então, qual que é o suplementar de 150? É 30. Se você olhar aí no desenho, é o ângulo A. Qual é o suplementar de 90? Qual medida de ângulo que eu somo com 90 para dar 180? Outro ângulo de 90. E qual é o suplementar de 120? 120 para 180, 60. E aí eu tenho os meus ângulos internos, 30, 60 e 90. E se eu somar 30, 60 e 90, dá 180. Eu estou atendendo a primeira condição de existência do triângulo, né? Em relação aos ângulos, são essas condições. Agora nós temos que verificar a condição em relação aos lados, as medidas dos lados, né? E qual é a condição? Qual é a condição que tem que ser atendida para que eu consiga pegar a régua e desenhar um triângulo? A condição é a seguinte: a medida de um lado tem que ser sempre menor do que a soma das medidas dos outros dois lados. Não entendi nada, professor. Bem, vamos aos exemplos, fica mais claro. Será que eu consigo desenhar um triângulo que tem os lados 6, 6 e 6? O que eu tenho que fazer? Cada um dos lados tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Então, se eu pegar aí o primeiro 6,
ele vai ser menor do que a soma dos outros dois 6? 6 mais 6 vai dar 12. 6 vai ser menor do que 12. Beleza? Para o primeiro lado, atendeu. Se eu pegar o segundo 6, eu vou ter que comparar com os outros dois. Também vai dar 6 maior do que 12. Se eu pegar o terceiro lado, que também mede 6, ele também vai ser menor do que a soma dos outros dois lados. Ou seja, a condição de existência do triângulo, ela foi atendida para os três lados. Eu examinei os três lados. Então, este triângulo eu consigo construir. Mesmo assim, professor, ainda não ficou muito legal. Tá, vamos lá. Será que eu consigo construir um triângulo que tenha os lados medindo 4, 6 e 8? Então, primeiro eu vou pegar o 4. Ou seja, o lado 4 tem que ser menor do que a soma dos outros dois. A soma dos outros dois dá 14. 4 é menor do que 14? Opa, verificou essa condição. Só que agora vamos verificar a condição do 6, em relação ao lado 6. 6 tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados. Os outros dois lados somados dão 12. Dá 12, né? Então, 6 é menor do que 12? Ó, professor, é menor do que 12. 6 é menor do que 12. Então, também verificamos, olha, nós já verificamos a condição para dois lados. Agora, vamos verificar para o 8. O lado 8, ele é menor do que a soma dos outros dois lados? 6 mais 4 são os outros dois lados somados, resulta em 10. 8 é menor do que 10? É. Olha, professor, esse triângulo, ele é possível de ser construído porque nós verificamos para todos os lados, o lado 4, o lado 6 e o lado 8, que eles são menores que a soma dos outros dois. E o mais legal é que a gente ainda consegue, né, falar que tipo de triângulo é esse em relação aos lados. Porque, olha só, aí eu não estou falando de ângulo, né? Estou falando só de lado. É um triângulo escaleno, porque tem todos os seus lados diferentes, né? No exemplo anterior que o professor Daniel deu, 6, 6 e 6, o triângulo é possível de ser construído e é um triângulo equilátero, porque todos os seus lados são iguais. Terceiro exemplo. Será que eu consigo construir com régua um triângulo que tenha os lados 12, 14 e 26? Bem, vou analisar a condição de existência. A soma de cada um dos lados tem que ser, a medida de um dos lados, de cada um dos lados, tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Então, vamos analisar o 12. 12 é menor do que a soma 14 mais 26? Claro, 12 já seria menor do que 14, né? É menor ainda do que 40. Vamos passar agora para o lado 14. 14 é menor do que a soma dos outros dois lados? Sim, 14 é menor do que 38. Vamos passar agora para o terceiro lado. Vamos analisar o terceiro lado, 26. 26 é menor do que a soma dos outros dois? 14 mais 12? Professor, 26 menor do que 26? Não, 26 é igual a 26. Então, veja que quando eu fiz para o lado 26, a condição de existência ela não foi atendida. Então, significa que este triângulo não será possível de ser construído.
Ah, professor, então quer dizer que quando eu fizer a condição e der aí um número igual ou um número menor, por exemplo, 26 menor que 25, seria possível? Não seria possível. 26 menor que 26, no caso aí, seria possível? Não, não seria possível. Né? Então, basta que uma comparação aí não seja verdadeira para que a gente não consiga construir o triângulo. Muito bem, até a próxima.